basta vocês, né, se organizarem aí, guardarem os vídeos, né, ou pelo menos o link lá para quem quiser depois no futuro, poxa, eu quero ver como é que a gente resolve uma integral de linha, né, principalmente quem é da física. Tem um videozinho lá do Guedes que dá para me dar uma olhada. Tá bom? Eu Porque eu também. faço física, né? Aí eu acho que seria interessante. Isso, não, vou deixar. Vou deixar lá. Só você guardar o link aí que eu pretendo deixar lá permanente. Uhum, tá Tá ok. bom? Tá bom, eu até me inscrevi lá no canal do YouTube para poder tá verificando. Já bati recorde. Acho que eu tô com 19 inscritos. Aí, ó. Meu cara. Beleza. Eu escutei 19 mil inscritos, professor. 19 unidades. 19 inscritos. Boa noite a todos. Boa noite. Você tá rindo? Fazer o quê, né? Tem... O pessoal mas é isso não dá aí. valor a um bom conteúdo, a uma boa explicação. Por isso que o pessoal se inscreveu. Não, eu também não sou muito, como é que fala, não sei fazer marketing, não. Meus vídeos ali são bem objetivos e voltados para a turma de vocês. Né? Quer dizer, quem está assistindo é você, o pessoal de cálculo mesmo, que está participando, que tem interesse. Né? Não fiz nada assim para divulgar, para ajudar. Mas a gente vai, com o tempo a gente vai melhorando, quem sabe. Né? Mas não é a minha prioridade ainda, não. O professor Eduardo Guedes, influencer digital, aí, já pensou? Mas eu penso assim, Aldo, que a educação a partir de agora vai ser um pouco de tudo. Né? Eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso em outro momento, mas a escola mudou. Né? A escola mudou aí. Eu teve até uma reunião com a psicóloga aqui do Instituto. Ela falou que eu queria evoluir na escola em 15 anos. Né? Evoluiu agora, né, na época, né, da palestra ela falou 5 meses, mas evoluiu muito rápido. Isso também em outras áreas, né? Não só na escola, mas a escola é muito sensível, foi muito sensível para essa mudança. O Instituto teve essa resistência um pouco, né, de forma remota, não sei o quê, teve muita discussão, mas, de qualquer forma, né, voltando depois a forma presencial, acho que a forma presencial já não vai voltar, ela vai voltar transformada. É muita coisa aqui que a gente mexeu, que a gente aprendeu. Eu mesmo aprendi muito nesse tempo. Então, assim, mesmo que a gente voltando para a forma presencial, que a princípio é o que eu gosto de fazer, né? Mas assim, a gente está se adaptando também e eu estou aprendendo ainda a trabalhar assim de forma remota. Mas a forma presencial também vai ser diferente. Né? Meus filhos que estudam no ensino fundamental já mudaram, isso já começou o ano letivo de 2021 e eu já estou vendo aqui que a postura é outra. Né? Já estão participando, já estão mais organizados, questão de acompanhar, de baixar o material, de fazer exercício, colocou lá no fichário. Quer dizer assim, eu estou observando que já está diferente. Eu acho que a gente precisa de um tempo de adaptação e depois a gente vai aperfeiçoando. Eu acho que a gente pegou esse pulo, né? Depois vocês podem contar para os alunos de vocês que vocês experimentaram essa mudança. Professor, posso dar uma opinião técnica? Pode falar. Bom, eu creio que numa matéria de cálculo, creio que seja uma das mais difíceis que tenha na licenciatura em matemática. E eu tenho a certeza que as notas que todos os alunos tiveram foram as melhores notas, porque não adianta a gente mentir, porque a gente se ajudou um ao outro, aprendeu, a gente pesquisou, teve tempo para poder fazer isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o que eu aprenderia presencialmente, sei lá, 60% da matéria, 70%, eu diria que eu aprendi 50 de 60. Já ouviu esse cálculo no passado de uma ex-presidenta, né? Eu aprendi um percentual de um percentual. Então, para início, como foi uma experiência para todos os alunos e professores, eu não sei se foi um bom retorno. Logicamente que, no decorrer dos tempos, a gente vai melhorando esses percentuais. Isso é uma opinião minha. Assim, a princípio, eu estava assim, a gente estava realmente parado, né? Vou falar assim, o cálculo 2 parou. A gente parou lá em março e aquilo ficou parado por um tempo, depois a gente voltou com aquelas revisões e como é que fala? Engrenar, mas não engrenava e ficou, né, aquela parada assim, revisão até o final do ano. Então eu vi que a gente, assim, parte do conteúdo a gente trabalhou e a gente se adaptou, né? Muitos alunos, eu não sei se é o caso de vocês aqui, mas muitos alunos
mandaram mensagem para mim, professor, eu não sei escanear, eu não sei salvar em PDF, eu não sei mexer no sistema lá na sala virtual, enfim, até a participação assim de conferências. Então tudo isso, eu acho que é um aprendizado. Então depois de tudo isso que a gente experimentou, né, de fazer exercício, igual a turma de vocês mesmo, a gente aprendeu junto a colocar lá a matéria na sala virtual, eu acompanhar o material de vocês, e Google Forms, enfim. Depois disso tudo, eu vi assim, que eu não estava preocupado. Eu voltei agora para janeiro, e eu falei também com os meus colegas, alguns colegas, né, da matemática, foi assim, com as minhas turmas, eu não estou mais preocupado com a nota. Entendeu? Porque diante de toda essa mudança que a gente viveu, né, na sociedade, o emocional, a preocupação com saúde, com emprego, com educação, é um misto de tanta coisa. Eu falei assim, eu não posso ficar preocupado com nota agora. E a gente da matemática, a gente é assim, muito fixado, né, em quantificar tudo, e dar nota, e dar teste, porque é a maneira que eu consigo avaliar de forma mais completa. E me sinto seguro assim. Mas nesse momento eu me vi assim, já diante de uma situação, eu falei assim, se eu avaliar realmente, se eu der uma prova para vocês, vou marcar um tal dia, um tal horário, 1 hora só de prova, 2 horinhas, entendeu? Eu ia criar muita confusão, eu acho que ia complicar mais o emocional, a organização, o trabalho, a disponibilidade, o acesso à internet. Então, são tantas variáveis que no momento eu preferi assim, não, vamos deixar quem está realmente interessado, vai correr atrás, vai participar, vai fazer a lista, né? E importante é a interação de vocês nesse momento, para a gente fechar esse semestre, entende? Porque assim, o conteúdo já foi trabalhado assim, de forma satisfatória, com certeza. E a gente precisava fechar. Então a gente precisava de dentro do período legal para dar avaliações, ter algumas avaliações de vocês. E essa foi a minha proposta. Eu acho que deu certo. Né? Então, assim, com relação ao conteúdo, se porventura, né? O Aldo é da matemática, não é isso, Aldo? Sim, professor, sou matemática. É matemática, né? Isso. Então, assim, se tratando de conteúdo, se você achar assim, não, poxa, eu realmente, de forma remota, eu não assimilei, não foi como eu deveria, né, assimilar se fosse presencial. Mas, assim, se tratando de graduação, você não vai sentir nenhuma, como é que eu vou falar? Você não vai sentir nenhuma falta na sua graduação, tá? Mas, assim, depois, né, porventura tiver uma oportunidade de fazer uma pós, aí você vai retomar esses conteúdos e pelo menos você vai falar assim, poxa, isso aí eu vi. Integral dupla, integral tripla, integral de linha, eu já ouvi falar, não é novidade para mim, tá bom? E quem é da física, aí tem que ter mais, né, um empenho maior para poder mexer um pouquinho agora, para poder realmente assimilar, trabalhar um pouquinho, que realmente pode ser ainda pré-requisito na graduação, dentro de outras disciplinas, tá bom? Eu vou Então, até assim, pegar para revisar depois a matéria para poder futuramente estar mexendo com alguma coisa na física. Porque é meio que cobrado algumas coisas, sim. Professor. Não, com certeza, em casa mesmo pesquisando, conversando com um aluno com o outro, debatendo, discutindo, assim está errado. Então, realmente deu para aprender, com certeza. Como o senhor disse, se vier a fazer um mestrado, uma pós, sei lá, com certeza, quando pegar aquela matéria, não, eu me lembro de alguma coisa, eu me lembro sim, com certeza isso aí eu acho que o senhor foi perfeito. Isso. Porque é diferente, né? Você chegar num conteúdo e você falar assim, não, nunca ouvi falar disso, é uma coisa. Né? Você falar assim, não, eu já ouvi falar, mas eu esqueci, isso é normal. Isso é o mais comum. Né? De gente, realmente, eu não lembro, mas se você pegar um livro e dar uma olhadinha, você lembra rapidinho. Não tem nenhum mistério. Mas está guardado na mente em algum lugar, né, professor? Está guardado, com certeza. Nosso cérebro é um grande mistério. Mas assim, então assim, vocês já têm uma nota, não sei se vocês viram lá, né? Já salvei a nota de vocês no SIGA, né? Com relação à aprovação, todos que estão participando, né? Conseguiram nota, conseguiram média para estar aprovado. Então agora é realmente a gente fechar. Essa semana é a última semana oficial do período, né? Tem que fechar lá o período, depois fica só o período de VS e reuniões e colegiado e tudo mais. E eu vou aproveitar esse tempo, conforme a gente já tinha combinado, e vou continuar divulgando os vídeos com os conteúdos finais. Tá? Essa é a nossa proposta. Aí, se vocês gostariam que a gente comentasse um pouquinho sobre algum tópico, sobre algum conteúdo, algum exercício.
Por mim, eu acho que poderia ser exercício. Sei lá. Vamos fazer um exercício? O pessoal decidir. Não, pode ser, ué. Só você sugerir aí. De qual parte? Qual exercício? Deixa eu abrir aqui o meu PDF. Você pode escolher um. Eu não sei ao certo sobre a matéria que a gente está agora, no caso o tópico que a gente está agora, dessa semana. Eu não sei ao certo qual exercício que teria no Sturt. Então, nós estamos no capítulo 16 do Sturt, né? Se a gente olhar para o cronograma. Uhum. Tá? E ali eu começo a falar de... Aliás, não, eu faço uma rapidinha questão de parametrização de curvas, que a gente já falou semana passada. E a ideia agora é falar de integrais de linha, de campo escalar e de campo vetorial. E tem o conceito também de campo vetorial, que é um conceito importante. Tudo isso eu já coloquei lá na sala virtual. Mas se quiser, a gente pode retomar aqui alguma coisa. E a seção 16.2, tá, lá do Sturt. É porque eu não tenho o Sturt aqui em PDF e nem o físico, então... Então, assim, quando eu falo para vocês assim, de funções reais, funções vetoriais, quando a gente fala o termo assim, campo vetorial, está claro para vocês a diferença de estrutura? Mais ou menos. Claro, mais ou menos? Então, por exemplo, a data aqui, só para ficar registrado, depois eu salvo o dia 8. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, f de x igual a x ao quadrado, quando eu escrevo alfa de t igual a t ao quadrado, quando eu escrevo f de xy igual a x mais 1 y ao quadrado. Olha só, é nesse terreno aqui que a gente está caminhando agora. Tá? Então, durante muito tempo, né, assim, da nossa vida acadêmica, a gente trabalha com essa estrutura, uma estrutura similar a essa, que é uma função simples e uma função só com uma variável. Não é verdade? Nesse curso, no início, a gente começou a estudar funções assim também, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma função diferente daquilo que a gente já estava acostumado. Agora a gente trabalhou, por exemplo, com uma função como essa, que é uma função que tem duas variáveis, ou três ou n variáveis. Mas essas funções aqui, se você olhar a saída dessas funções, né, a resposta, o resultado dessas funções, você vê que o resultado aqui é um número real. E aqui também é um número real. Então, pela saída, eu vejo que tanto faz se é uma função com uma variável só ou com duas. A saída é um número real. Então, pela saída, pelo resultado, a gente caracteriza a função. Então, ela é uma função real. Aqui é uma função real com uma variável. Aqui é uma função real com duas variáveis. Tá? Então, a gente realizou isso. Durante esse curso inteiro, a gente estava trabalhando aqui com funções reais com uma... Você já tinha trabalhado, né, desde a educação básica até agora com duas variáveis, três. Mas o que a gente trabalhou com duas e três, você pode adaptar para n variáveis, por exemplo. Tá? Só para ilustrar, no meu mestrado, fiz meu mestrado na Escola Nacional de Ciência e Estatística. E lá é interdisciplinar. Então tinha economistas, tinha professores de matemática, né? Eu sou matemático, também sou bacharel em matemática, e tinha professores biólogos, então tinha várias pessoas fazendo mestrado, claro, todo mundo dentro né, nas questões lá que o IBGE trabalha, e eu puxei, claro, na minha área da educação, professor também eu puxei para dados educacionais. Na época eu analisei o banco de dados do Enem, de 2007,
E quando você faz o Enem, você preenche lá um questionário socioeconômico e aquilo ali gera várias variáveis. E eu tinha a minha resposta era a seguinte, era a nota em matemática. Então eu tinha um banco de dados de todos que participaram do Enem em 2007. E eu sabia a nota final de todos eles em matemática, por exemplo. E eu sabia as respostas deles dos questionários socioeconômicos. Então eu queria saber assim, qual variável daquele banco de dados ali influenciava na nota de matemática. Então eu queria escrever uma função. Então eu escrevi, né, e o meu objetivo foi esse. Eu cheguei no final de 2007, eu consegui escrever uma função onde eu tinha variáveis que eram importantes, né, variáveis com relação à escola, variáveis individuais, variáveis da família, que influenciavam na nota final. Então eu mexi com isso aqui. A minha resposta era nota em matemática, que era um escalar, mas ela era explicada, não era só por uma variável, ela era explicada por N variáveis. Tá? Então eu fui reduzindo, eu fui analisando, descartando aquelas... Enfim, eu fiz todo o processo que tem que ser feito, não dá para, né, falar assim rapidamente, mas eu cheguei em 23 variáveis importantes com seus respectivos coeficientes, tá, que explicavam a nota. E no final das contas eu vi que tinha variáveis que são individuais, são do aluno, então não tem como a gente mexer. Eu vi que tinha variáveis da família, né, que a princípio, pelo menos a curto prazo, a gente não tem como intervir. Mas eu vi também que tinha variáveis relacionadas à escola. Em se tratando de políticas públicas, pessoal, né, aí dá para a gente propor ações e dá para a escola intervir nisso aí. Né? Então eu cheguei nisso, então eu cheguei nesse ponto. Então, esse é só um exemplo para você ver que uma resposta, um número escalar como resposta, é sim explicado por uma questão né, de várias variáveis. E é o contrário, né? O comum é isso. É difícil você ter analisar alguma coisa que é explicada só por uma variável. A gente faz isso para a gente entender melhor ou didaticamente para a gente começar a estudar funções. Mas na prática, a maioria das coisas são explicadas por N variáveis. A pessoa da física que gosta de fazer, como é que é? Vamos de... Como é que é a palavra, gente? Para não considerar, vamos desprezar, desprezar, né? Despreze isso, despreze aquilo, a gente vai desprezando tudo e fica só com uma variável. Aí tudo bem, aí você analisa aquilo ali. Mas isso é um jeito de você pensar. Você despreza um monte de variável e pensa só em uma. Você analisa ela completamente. Mas aí isso não acabou a análise. A ideia é que com o tempo você vai acrescente uma. E analise de novo, e acrescente outra. E assim você vai crescendo, né, a sua função. Então essa questão de desprezar um monte de coisas para estudar só uma é uma questão didática, mas é um método também, só que ele não termina aí. A ideia é com o tempo você ser capaz de acrescentar outras variáveis na sua função. Então foi isso. Nosso curso, grande parte dele foi aqui, funções reais com várias variáveis. Tá claro? Então, no caso, o escalar é o resultado de todas as variáveis possíveis. Oi? Então, o escalar é o resultado de todas as variáveis possíveis, assim pode-se dizer? Isso, é a resposta. Tá? Sim, entendi. Então, aqui eu tenho uma função real, porque o resultado dela é um número real. Então, campo escalar ou função real é isso. Né? E pode ser depender de uma variável só ou depender de várias, mas a resposta é um escalar. Então, isso caracteriza uma função real. Bom, agora, né, na parte final do curso, a gente começou a mexer com outra estrutura. Na hora de parametrizar as curvas e tudo mais, a gente pegou as equações paramétricas que vocês viram lá no curso de geometria analítica e colocamos equações paramétricas aqui, ó, dentro de um vetor. Uma estrutura como essa, observa que a saída dela, o resultado dela não é mais um número. Esse aqui, por exemplo, o resultado vai ser um elemento do R2. Percebem? Então é uma resposta diferente. Enquanto aqui a resposta é um escalar, aqui é um escalar, aqui a resposta é um escalar, agora a resposta é um elemento do R2. Opa, então tem uma coisa diferente.
Então, se a minha resposta é um elemento do R2, essa função aqui não é mais uma função real, como essas. Agora, a minha função é uma função vetorial. Só que é uma função vetorial, por exemplo, aqui, se t não há restrições para t, ela é uma função real com uma variável. Mas eu posso ter funções, aliás, vetorial, né? Função vetorial com uma variável. Mas eu posso ter função vetorial com várias variáveis. Por exemplo, essa aqui, do lado. Ela sai, a saída dela é o R2 e a entrada dela também é o R2. Tá? Então, ambas aqui são funções reais. Aliás, funções vetoriais. Tá? Porque a saída dela é um elemento do R2. Se fosse do R3, é uma função vetorial no R3. R4, R5, R6, Rn. Então, tudo que a saída, todas as funções que a saída tiver no espaço Rn, é uma função vetorial, tá? Com n maior ou igual a 2. Que pode ter uma variável só, ou pode ter várias também. Então, um caso aqui mais geral seria um caso como esse. Uma função vetorial com várias variáveis. É isso que a gente está mexendo. Tá? Aqui. Bom, mas essa estrutura aqui, ó, além dela ser uma função vetorial, ela é um campo vetorial. É isso que é o nosso conteúdo agora final. Mas funções que saem do R2 e caem no R2, além de ser uma função vetorial, ela também ela chama-se campo vetorial. Agora, por que ela tem esse nome de campo vetorial? Porque ela representa vetores. Tá? Enquanto aqui, deixa eu apagar aqui. Enquanto essa função vetorial aqui, ó, ela sai dos reais e cai no R2, e a gente viu que ela serve, dentre outras coisas, para fazer desenhos de curvas. Aí eu entro com valor real, eu saio com um ponto. Eu entro com outro valor real, eu saio com outro ponto. Eu entro com vários pontos, aqui eu imprimo vários pontos. Então eu vou lá e faço uma curva. Então, uma função vetorial que cai no R2 com uma variável só, desenha uma curva no R2. Se fosse no R3 aqui, ela iria desenhar uma curva no R3. Tá? Enfim, é uma função vetorial com uma variável só. Aqui eu tenho uma função que ela sai do R2 e ela cai no R2. O que acontece aqui? Você entra com um ponto do R2 e a saída é outro ponto do R2. Isso caracteriza um vetor. Como assim? O ponto de entrada é o ponto inicial do vetor. Tá? Vou colocar aqui, ó, esse vermelho aqui é o ponto inicial do vetor. Está aqui. E o resultado, que é outro ponto no R2, eu considero o vetor que sai da origem vai até aquele ponto. Eu pego esse vetor e coloco aqui. Com isso eu monto um vetor. Então, funções que saem do R2 e caem no R2, elas servem, dentre outras coisas, para modelar vetores no plano. Para cada ponto que você entrar, se eu entrar aqui com outro ponto, a saída aqui vai ser um outro vetor. Tá? Sei lá, vai ser um vetor assim. Deixa eu botar aqui. Vai ser um vetor assim. Então, o ponto que eu entrei está aqui, mas o vetor de saída é esse aqui. Se eu entrar aqui com vários pontos, aqui vai ter vários vetores. Você vai desenhar vários vetores aqui. Tá? Então, eu tenho uma mesa, um plano cheio de vetores. Por isso que a gente chama isso aqui de campo vetorial. Porque ela representa um conjunto, né, uma infinidade de vetores no plano. Tá? Então, esse é uma parte do curso. Só de você bater o olho nessas estruturas, você tem que ser capaz de identificar funções reais, funções vetoriais. E dentro das funções vetoriais, identificar aquelas funções vetoriais que são campos vetoriais. Por exemplo, essa aqui. Toda função que sai do R2 e cai no R2 é um campo vetorial. Se ela saísse do R3 e caísse no R3, também é um campo vetorial. Só que uma é um campo vetorial no R2, ela representa vetores no R2, e a outra é um campo vetorial no R3. Ela representa vetores no R3. Tá? E aí, isso é aplicado em várias
em vários contextos, né, em várias áreas. Né, questão de força, campo magnético, questão de mecânica dos fluidos, tá? Então, assim, essa é a parte matemática. Né? Agora, daqui para frente, vem as aplicações. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Pode falar. Eu só queria perguntar, no caso, R2 para R3 não seria um campo vetorial, então? Não. R2, uma função, vou fazer aqui embaixo, uma função que sai do R2 e cai no R3 não é um campo vetorial. Ela é uma função vetorial, porque a saída dela é um elemento do R3. Por exemplo, vou escrever aqui, ó, UV, aqui eu desenho U, V e U ao quadrado mais V ao quadrado. Ela sai do R2, você entra com elementos do R2, mas o resultado são elementos que estão no R3. Tá? A brincadeira é assim. Você entra com um ponto, aqui a saída é um ponto. Também. Se você entrar com vários pontos, aqui a saída vai ser uma linha. Mas aqui eu estou no R2. Eu posso entrar com uma região de pontos. Então a saída aqui vai ser um conjunto de vetores, de pontos. Percebe? Então eu entro com uma região de pontos no R2 e a saída é um conjunto de pontos no R3. Mas isso compõe algo que só tem duas dimensões. Quando eu associo o R2 no R3, eu coloco algo que tem duas dimensões no espaço tridimensional. Então isso gera uma superfície. Enquanto uma integral de linha, ela faz uma linha, integral de linha não, enquanto uma tem a ver com integral de linha, né? Mas enquanto uma função vetorial com uma variável só, ela coloca algo que tem uma dimensão dentro do R2 ou dentro do R3, e daí eu faço uma linha, uma função vetorial com duas variáveis, ela pega algo que tem duas dimensões e coloca dentro do R3. Então ela gera superfície. Eu posso utilizar ela como sendo uma máquina que desenha superfícies. Tá? Tá, obrigado, entendi agora. Então, se a minha função é vetorial e tem uma variável só, ela desenha a linha. Se a minha função tem uma função vetorial, ela tem duas variáveis, como essa aqui, ela desenha uma superfície no R3. E se a entrada e a saída tem a mesma dimensão, ela representa vetores. Ela representa um campo vetorial. Ok? Então chegamos nesse contexto, então. Função real, função vetorial e agora campo vetorial. Ok? Sim. Eu posso... Deixa eu ver aqui no chat. A Verônica disse que lá no Classe 1 eu coloquei o capítulo 16. É isso mesmo, Verônica. Obrigado. É bom ter lembrado. Eu botei o PDF lá na sala virtual. Tá? Eu não tinha visto, eu acho que tá na moral, né? Tá nessa aula da semana passada. Ah, sim. Entendeu? Quando eu comecei a falar de integrais de linha. Bom, então tá claro para vocês a ideia de função real, que é o que vocês já trabalham há muito tempo. Agora, funções reais com várias variáveis. E, finalmente, agora os campos, né, as funções vetoriais e os campos vetoriais. Bom, então temos aqui um campo vetorial. Tá? Agora, dentro dos campos vetoriais, a gente tem o campo gradiente. É outra característica de funções, porque se uma função for campo vetorial e ela for um campo gradiente, quer dizer o seguinte, que por uma coincidência, né, eu vou falar assim, pensando com a perspectiva matemática, tá? Imagine que isso aqui não é um vetor com duas componentes? Vamos supor que isso aqui que seja, por coincidência, exatamente o gradiente de uma função fzinha. Isso aqui seja exatamente a derivada da fzinha com relação a x
e aqui a derivada da fzinha com relação a y. Pode acontecer, não pode? Eu tenho uma função vetorial que as componentes ali coincidem exatamente com as derivadas parciais de uma função. Se isso ocorrer, eu falo que esse campo, que é um campo vetorial, ele é um campo vetorial gradiente. Tá? Então, o campo gradiente, ele vai acontecer quando o campo vetorial ele tiver umas derivadas parciais, é isso? É quando ele for exatamente as derivadas parciais de alguém. Por exemplo, essa aqui. Essa função aqui é um campo vetorial? Vou colocar na outra tela. Só para aproveitar esse exemplo. Eu acho que esse aqui é. Estava pensando nisso, mas é. Eu copiei para cá, tá rabiscadinho porque eu recordo de lá. Então, se alguém te perguntar assim, ó, essa função aqui é uma função real ou é uma função vetorial? O que você responde? Vetorial? Vetorial. Por que ela é vetorial? Eita. Porque ela tem um R2 e ela cai no R3? É isso? Não. E ela cai no R2. Ela é uma função vetorial porque o resultado dela é um elemento do R2, né? Porque ela cai no R2, perfeitamente. Agora, além dela ser uma função vetorial, posso falar que essa função vetorial ela é um campo vetorial? Não sei, tô em dúvida. Podem falar, gente. Quem quiser falar pode escrever também no chat. É um campo vetorial. É um campo vetorial. Por quê que é um campo vetorial? Porque vai de R2 a R2? Exatamente, só isso. Se a minha função ela é vetorial, eu olho aqui. Porque ela cai no R2, cai no R3, cai no R4, cai no Rn. Onde ela cai, se tiver uma dimensão maior ou igual a 2, ela é uma função vetorial. Agora, é um campo vetorial se a entrada e a saída têm a mesma dimensão. Sim? Então, se a entrada está no R2 e a saída está no R2, opa, eu entro com o ponto do R2 e a saída é outro ponto do R2. Eu junto essas duas informações e desenho um vetor. Se eu entrar com 10 pontos, eu vou desenhar 10 vetores. Se eu entrar com 1000 pontos, eu vou desenhar 1000 vetores aqui e eu consigo analisar. Claro que a gente não faz isso à mão. Né? Existem programas, dá até para dar um jeitinho de fazer isso no GeoGebra. Tá? Então, assim, para você tentar olhar, imagine você olhar um mapa de vetores. Por exemplo, a gente vê corrente marítima, corrente de ar, não tem esses mapinhas que o pessoal faz umas setinhas? Então, isso é muito comum. A gente desenhar vetores no plano, representando o fluxo, né? Fluxo de corrente marítima, enfim, magnético. Então, esses aqui são vetores no R2. Então, graficamente, isso representa vetores no R2. Então, isso é um campo vetorial. Ok? Só deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu faria isso no GeoGebra? Então, eu não gravei, mas eu pretendo gravar. Eu vou gravar um tutorialzinho ali, mas dá pra gente fazer. Se der tempo, vamos acabar de comentar isso aqui, a gente pode até tentar fazer junto. Eu não sei se eu lembro assim. Tá? A gente pode tentar fazer junto lá, vamos ver. Só deixa eu concluir aqui. Então, essa é uma função real ou é uma função vetorial? Ah, ela é uma função vetorial. Por que é uma função vetorial? Porque a saída, porque ela cai no R2. Além de ser função vetorial, ela é um campo vetorial, porque ela sai do R2 e cai no R2. Então, ela desenha pontos no R2. Só que agora eu tenho outra pergunta. Além de ser um campo vetorial, eu posso falar que é um campo gradiente? Ou um campo conservativo? É a mesma coisa. Tá? O pessoal da física olha para uma função como essa e pergunta se ela é um campo conservativo. Será que esses vetores, esse conjunto de vetores, forma um campo conservativo? E lá dentro da física, né, tem todas as vantagens ou desvantagens de se trabalhar dentro de um campo conservativo. Mas, matematicamente falando, campo conservativo e campo gradiente é a mesma coisa. Tá? Então, o que é um campo gradiente? Será que isso aqui coincide? É
uma dúvida. Exatamente com o gradiente de uma função fzinha, uma função real? Será que existe uma função fzinha que aqui e aqui são exatamente as derivadas parciais? O que vocês acham? Será que existe uma função que as derivadas parciais dela são exatamente essas duas aqui? Se existir, essa função que eu escrevi é um campo gradiente, é um campo conservativo. Se não existir, não, isso aqui é um campo vetorial qualquer. Tá? Então eu vou tentar. Eu vou tentar investigar então, vamos lá. Primeira candidata, vou botar assim. Primeira candidata a fzinha. Será que existe fzinha? O que tem que ter na função fzinha para que a derivada dela com relação a x resulte nisso aqui, ó, x mais 1? O que tem que ter na função de modo que eu derivo com relação a x e encontre x? X ao quadrado sobre 2. Se você tiver x ao quadrado sobre 2 na função e derivar com relação a x, você vai encontrar x. Vai, não vai? Isso aí. Que conta que você fez? Integral. Integral. Lembra que na hora de calcular o gradiente, se você tem a fzinha, quer chegar no gradiente, você não deriva. Agora eu estou fazendo a conta contrária. Lá no início do curso, você tinha uma função e tinha que calcular o gradiente. Agora eu estou supondo que isso aqui é o gradiente, eu quero descobrir a função original. Quero descobrir a função primitiva. Tá? O pessoal da física gosta de chamar isso aqui de função potencial. É aquela função que gera um campo conservativo. Tá? Então, se eu vou falar em termos matemáticos, aqui eu estou supondo que é uma função que é o gradiente, eu quero achar a função primitiva. Ah, não, vou falar em termos físicos. Aqui eu tenho um campo conservativo, supondo um campo conservativo, eu quero achar a função potencial, aquela função que vai gerar aquele campo conservativo. Bom, a minha função fzinha, se existir, tem que ter x ao quadrado sobre 2, porque é a derivada disso com relação a x que vai dar x. Mas o que tem que ter nela para dar esse mais 1? Tem que ter um mais x. É verdade? Se você derivar isso aqui, com relação a x, eu vou achar a primeira. Só que além disso, o que você pode ter que não vai alterar o resultado? Uma constante? Eu posso ter uma constante ou eu posso ser até mais genérico. Eu posso ter qualquer função em y. Eu posso ter, não estou falando que tem que ter, tá? Eu posso ter qualquer função em y que na hora que eu derivar com relação a x, eu vou tomar como constante, não vou? Então, a princípio, eu vejo isso aqui, ó. Eu não sei ainda qual é a minha função f, mas eu sei que tem que ter essa expressão aqui, tá? Mas pode ter ou não alguma coisa em y. Eu vou deixar aqui indicado. Então é isso. Entendeu o que eu estou fazendo? Estou tentando descobrir a função primitiva. Vou repetir isso agora com a segunda componente. Olhando para a segunda componente, o que eu sei? Que eu estou supondo, a segunda componente eu conheço, é y ao quadrado. Eu estou supondo que isso aqui é a derivada de f com relação a y. Então, o que tem que ter na função f, de modo que a derivada dela com relação a y resulte em y ao quadrado? Y ao cubo sobre 3. Y ao cubo sobre 3. Tem que ter isso, é necessário. Mas, além disso, eu posso ter outra parcela que eu vou derivar aqui com relação a y e não vai alterar esse resultado. Por exemplo, uma constante ou qualquer coisa que envolva somente x. Percebe? Daqui você pode concluir quem é a função f. A função f,
com relação a x, y existe. Pela primeira, é necessário ter essas duas parcelas. Pela segunda, não é necessário ter essa parcela. Mas percebe que ela aceita, aqui, ó, ela aceita funções que só envolvem x, porque na hora que você deriva com relação a y, você trata como constante. Então, ó, x ao quadrado sobre 2 mais x é necessário estar presente na expressão, porque é exatamente a derivada disso com relação a x que vai dar a primeira componente. Mas não é necessário para a segunda. Mas também não atrapalha, porque quando você derivar isso aqui com relação a y, zero. Tá? Então, o que é necessário para a primeira é aceito pela segunda sem problema. Vou repetir agora a minha análise aqui. Ó. Pela segunda, é necessário ter essa parcela, porque é justamente a derivada disso aqui com relação a y que dá essa. Pela primeira, não é necessário ter y ao cubo sobre 3, mas ela aceita qualquer função que tenha só y, porque na hora que eu derivo com relação a x, eu trato como constante zero e não atrapalha o resultado dessa. Tá? Então, o que é necessário para uma, não é necessário para outra, mas é aceito pela outra, sem problema. Então, a minha função procurada tem que ter x ao quadrado sobre 2 mais x, e tem que ter também y ao cubo sobre 3. Então, aqui eu tenho uma função primitiva. Se eu colocar aqui um mais c ainda, eu vejo que eu não encontro uma função primitiva, eu encontro uma família de funções que tem esse padrão aqui. Se você for calcular o gradiente dessa função, vai dar exatamente esse campo vetorial. Tá? Então eu vou fazer aqui o c igual a zero. Eu não preciso da família inteira, basta uma função potencial. Tá? Então olha só, de fato, esse campo vetorial, agora não é mais dúvida, isso aqui não é mais dúvida. Tá? Agora eu vou apagar. Isso aqui não é mais dúvida, isso aqui agora é certo. Eu estou vendo que sim. A minha função aqui vetorial, que é um campo vetorial, também é um campo gradiente. Por coincidência, tá? Essas componentes aqui são as derivadas parciais. Então, isso forma um gradiente. Ou seja, esse campo vetorial é um campo gradiente. Tá? Até aqui, gente, alguma pergunta? Não, a princípio não. Então, eu vou fazer a pergunta. Uma função real, quando ela cai nos reais. Uma função vetorial, quando ela cai no R2 ou R3 ou maior. Um campo vetorial, quando a entrada e a saída têm a mesma dimensão. Toda função vetorial é um campo vetorial? Pode falar e eu escrever para mim. Não. Toda função vetorial é um campo vetorial? Não. Encontrei exemplo esse aqui. Ó. Isso aí. Aqui eu tenho uma função que é uma função vetorial, mas ela não é um campo vetorial. Se eu inverter a frase, esse enunciado, se eu falar assim, todo campo vetorial é uma função vetorial? Sim. Sim. Sim, porque a saída, se é um campo vetorial, a saída já é R2, R3, R4, é o maior. Então, beleza. E agora eu tenho a questão do campo gradiente. Todo campo vetorial é um campo gradiente? Não. 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 A maioria deles não são gradientes. Mas todo campo gradiente é um campo vetorial? Sim. 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 Tá? Então o campo gradiente é um subconjunto dos campos vetoriais, que são um subconjunto das funções vetoriais. Ok? Então é isso. Então é um exercício de cálculo, né, assim, clássico. Dado uma função, você sabe calcular o gradiente. E se você tiver o gradiente, você sabe voltar? Descobrir a função original? É esse exercício que a gente acabou de fazer. Poderia ter duas componentes, 3, 4, o exercício é similar. Tá? Na física, dado um campo
um campo conservativo. Descubra a função potencial. É isso, a conta é a mesma. Só estou mudando aqui os termos. Tá bom? Ok? Então, assim, dentro de dos campos vetoriais se faz duas contas, dois operadores. A gente pode calcular o divergente de um campo vetorial e o rotacional de um campo vetorial. Isso também eu já divulguei lá na sala virtual. Tá? Explico lá com calma, faço alguns exemplos, tá? De como se calcula o divergente de um campo vetorial e como se calcula o rotacional de um campo vetorial. Tá? Eu posso falar sobre isso aqui com vocês, ou a gente pode tentar fazer no GeoGebra lá um campo vetorial. O que vocês preferem? Pode ser no GeoGebra? Vamos mexer no GeoGebra um pouquinho? Então a gente pode mexer no... Eu vou mexer no GeoGebra 2D primeiro, mas depois a gente pode adaptar para o 3D sem problema. Tá? Deixa eu abrir aqui. O negócio é lembrar. A gente pode pensar juntos também. Vamos pensar juntos. Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Esse foi. Vou exibir aqui. Então aqui eu tenho eixo X, eixo Y. Tudo bem. Configurações, só para destacar aqui, ó, eixo X. Vou colocar aqui o rótulozinho, o eixo Y também. Então tá aqui, eixo X, eixo Y, bonitinho. Agora eu quero desenhar um vetor. Só que eu quero desenhar um vetor que eu possa... Como é que fala? A princípio eu quero desenhar um vetor, mas depois eu quero criar um parâmetro, que eu deixo aqui de um parâmetro deslizante, que esse vetor seja, né, que eu possa desenhar outros vetores a partir dele, entende? Como é que a gente pode fazer isso? Assim, eu vou pensar assim, vou desenhar um vetor, então eu preciso de dois pontos. Um ponto A e o ponto B. Tá? Mas eu quero criar o ponto A e o ponto B de modo que eu possa mexer no ponto A ou mexer no ponto B para criar outros vetores. Eu vou criar aqui dois parâmetros a princípio. Deixa eu ver se eu criar um parâmetro só é suficiente. Eu criei um parâmetro de ajuste, tá? Um parâmetro aqui deslizante. Só digitei t igual a 1 para eu ter um parâmetro. Tá bom? Por exemplo, quero criar um ponto A. Ponto A, quero que seja o ponto T, vírgula T. Olha, ela já marcou um ponto T1. Percebe? O ponto B eu preciso de outro parâmetro. Vou fazer aqui um rascunho, depois a gente vai ter que consertar, tá? Vou colocar aqui T mais 1. Oi, pode falar. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Essa barra, eu sempre fico em dúvida quando eu tento utilizar o GeoGebra. Essa barra com play do lado, ela significa o quê? Que barra? Esse intervalo aqui de menos 5 a 5? Isso. Então, quando eu digitei T igual a 1, quando eu digitei o T igual a 1, o GeoGebra entendeu que eu criei uma variável, tá? Ou um parâmetro, que a princípio ele toma como 1. Mas ele já colocou aqui dentro de um intervalo de menos 5 a 5. Tá?
Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui em movimento, ó, o T está mudando. O T vai até 5 e vai até -5. Percebe? Sim. Então, Então, no você... caso, seria o limite esse intervalo aí, no caso. Isso, então. Aqui já é automático de -5 a 5, mas você pode clicar aqui e mexer nas configurações e alterar esses limites para o seu interesse. Mas aqui já veio já de -5 a 5. Mas a questão é, o T é um parâmetro. Então, quando eu coloquei aqui o ponto A é o ponto TT, claro, agora está 1,1, né? Mas eu poderia ter colocado aqui no meio, ó. Eu poderia ter colocado no 0. Então, ali, agora o ponto A está em cima do ponto 00. E o ponto B está T mais 1, T mais 1. Então, ele está sempre acima do ponto A. Então, a ideia era aqui criar outro parâmetro. Acho que eu vou fazer isso de uma vez. Ah, sim, agora eu entendi. Tá? Eu vou criar até dois. Ó. Vou apagar aqui, vou apagar o ponto B, vou apagar o ponto A. E vou criar outro parâmetro. Por exemplo, V igual a 1. Ó, criei já dois parâmetros. O ponto A é o ponto T, T, por exemplo. Tá? Tá lá no 00. O ponto B vou botar aqui em função do outro parâmetro, né? Sei. Depois tem que pensar um pouco se isso faz sentido, tá? Vou botar aqui o ponto VV. Ok. Então eu já tenho dois pontos. Se eu tenho dois pontos, eu tenho um vetor. Como é que desenha vetor aqui? Segmento de reta. Tem um comandozinho aqui, o atalho para vetor, não tem? Já passei. Segmento de reta. Polígonos, porque eu não quero só um segmento de reta, eu quero o vetor com a setinha. Para me dizer não só a direção e o tamanho, eu quero o sentido também. Quero construir o vetor, que vai aqui, ó. Comandozinho de vetor. O meu vetor é o ponto A até o ponto B. Ok? Então, olha, cliquei lá no atalhozinho do vetor. Olha aqui o comando que apareceu. Foi criado o vetor U, que é o vetor que vai do ponto A até o ponto B. Eu vou apagar aqui a cor do ponto A e vou apagar a cor do ponto B. Agora eu estou enxergando ali só o vetor U. Tá? Se eu colocar aqui, para deslizar os meus parâmetros, olha só que se eu deixar só o T variando, está mexendo com o ponto A. Tá vendo? O ponto B está fixo. Ó. Vou parar o ponto A. Pronto, parei o parâmetro do ponto A. Vou deixar só o V flutuando. Estou mexendo agora só com o ponto B, porque eu escrevi aqui o ponto B dependendo de V. Tá? Vou parar. Olha só, tem um outro vetor. Então percebe que dado A e dado B, isso aqui muda, né? Assim, como o T está variando e V pode variar, então isso aqui desenha vários vetores. Só que esses vetores estão nessa linha. Então por isso que eu falei que tem que mexer aqui ainda, para a gente criar outros vetores que estão fora dessa linha. Quando você mudou o T, no caso, ele mudou o sentido. E o V, ele mudou meio que, vamos dizer assim, o deslocamento. É isso? Não, porque o ponto A e o ponto B estão aqui. Ó. Quando eu estou mexendo aqui no T, é a mesma coisa. Os dois mexem na mesma coisa. Só que agora o T está diminuindo. Ó. Então o ponto A está se afastando do ponto B. Agora o T está aumentando. O ponto A está se aproximando do ponto B. Agora já mudou o sentido. Se o ponto A tem componentes maiores que as componentes do ponto B, muda o sentido. Agora vai. Olha lá. Muda o sentido. Nos dois casos muda o sentido. Entendi. Tá bom? Só que eu queria tirar dessa direção. Eu tenho que mexer aqui, ó, nesses parâmetros. Olha só, eu vou colocar aqui Se eu botar aqui V, T,
E aqui eu vou colocar V mais 1 e T mais 1. Eu quero misturar isso para não ficar todos alinhados, entendeu? Olha só. Aqui, ó. Olha só, agora eu mexo com o vetor, tá vendo? Controlando esses dois parâmetros aqui, eu mexo com os vetores. Parou, parou, parou. Viram? Então aqui, o ponto A e o ponto B. Mas só que o V varia, T também. Agora eu posso desenhar vetores em qualquer lugar. Só que eu tenho um comando aqui no GeoGebra que eu marco o rastro. Deixa eu ver se eu clicar aqui em cima. Ó, exibir rastro, tá vendo? Então eu vou deixar esse vetor passeando aqui em cima e vou deixar o rastro aparecer. Só que o rastro está bem coladinho, está muito embolado. Tem que mexer nas configurações para esse rastro ficar mais, como é que fala? Dar um intervalo maior. Tá? Agora eu não sei fazer isso, não estou lembrando. Tem que explorar um pouco mais. Eu não quero que esse rastro fique tão coladinho assim. Exibir rastro. Configurações do vetor. Aqui, ó, exibir. Está exibindo rastro. Exibir objeto. Exibir rótulo. Cor. Estilo. Queria dar um espaçamento maior ali. Tá, não estou lembrando agora, gente. Então eu gostaria aqui, ó, de clicar aqui no vetor V. Configurações. O rastro não ser tão coladinho assim. Está muito coladinho aquele rastro. Mas enfim. Ali no estilo você não conseguiu ver o espaçamento, não? Oi? Ali no cima em configurações, aí tu vê estilos. Não, configurações ali no vetor 1. Eu acho que tem. Eu não estou te ouvindo direito. Espera aí. Só se eu colocar só valores inteiros, também pode, né? Colocar aqui só valores inteiros na definição. Pode ser eu colocar aqui de 1 em 1. Deixa eu ver aqui. Configurações. Não. Uma definição aqui é o valor dele. Queria o espaçamento ali. O nome, a definição, a legenda. Queria só valores inteiros, também poderia. Incremento. Espessura da linha. Eu não lembro. Só queria dar um espaçamento maior ali. Aí eu ia deixar ele desenhar alguns e eu ia ver aqui alguns vetores. Entende a ideia? Foi o que eu fiz, só que aqui estão muito coladinhos. Não sei se eu fazia assim, eu fazia pelo celular e no celular já tinha uma configuração. Porque eu já fiz isso no celular várias vezes e eu não lembro de mexer assim, em configurações. Pode ser que no celular ele já tenha o rastro seja dentro dos inteiros, por exemplo. Tá? Ou eu crio valores. Teria como mudar isso aqui, ao invés de criar um parâmetro dentro de um intervalo, botar um parâmetro dentro de valores? Associar os valores dentro de um conjunto de números inteiros, né?
Eu não sei. Alguém tem uma ideia, gente? Essa minha pergunta com o João Redo, são uso muito compacto, mas eu queria aprender assim, a utilizar ele melhor, né? Porque no laboratório a gente também tem um pouco de videoanálise, e aí eu queria só entender um pouquinho de... Olha só, estou desenhando aqui, ó, vários, tá vendo? Tô desenhando vários vetores. Só que está muito embolado. É claro que aqui dá para ver o campo vetorial, ele vai ter vários. Deixa ele circular, ó. Então aqui eu sei que vai ter todos os vetores vão ser similares a esse aqui, né? Então aqui o meu campo de vetorial são todos muitos vetores apontando assim na direção e sentido da identidade, porque foi o que eu escrevi aqui. Tá? Mas eu queria desenhar alguns, mas não tão coladinhos assim. Queria dar um espaçamento maior. O que me vem agora assim é trocar, ao invés de criar um parâmetro dentro de um intervalo, é criar um parâmetro dentro de um conjunto. Entendeu? Pode ser. Tá? Mas a ideia é essa, da gente tentar assim, esboçar alguns vetores no R2. Deu para vocês compreenderem pelo menos a ideia? Sim, me ajudou até a mexer um pouco melhor no programa. Não te ouvi. Me ajudou a mexer um pouco melhor no GeoGebra. Ah, que bom. Então, assim, eu criei um parâmetro, só que a ideia é que, então, para não criar tão coladinhos assim, ou era tentar achar aqui nas configurações um jeito que esse parâmetro de ajuste só considere os números inteiros, por exemplo, ou criar aqui um parâmetro T assumindo só um conjunto de números inteiros, de 0, né, de 0 a 5, né, tentar explorar desse jeito. Depois eu vou tentar explorar um pouco mais e vou gravar um videozinho com a explicação e divulgo para vocês. Tá? Tá até aqui já é meu objetivo mesmo, só não tinha percebido que ia embolar tanto assim, mas aí eu já penso já num conjunto de números inteiros para o parâmetro T e outro conjunto de números inteiros para o parâmetro V. Tá? A gente faz o produto aqui depois entre esses dois conjuntos. Faz uma malha. É uma maneira que eu estou pensando agora, né? Mas pode ter outras mais fáceis. Tá bom, gente? Deu para ter uma ideia? Vou voltar aqui. Então é isso. Então, assim, uma função vetorial, ela desenha vetores. Ela desenha vetores lá no R2 ou vetores no R3. Eu ainda posso fazer esses vetores lá no GeoGebra 3D e ver o que aparece. Tá bom? O que mais, gente, que a gente pode fazer? Vocês que mandam. Tem algum exercício, professor? Então, o exercício de fazer graficamente esses campos vetoriais, não. Eu não costumo cobrar isso não, tá? Esses campos vetoriais, tem até a lista, que é a seção 16.1. Então, assim, na 16.2, a gente vai falar sobre integral de linha, de campo escalar e de campo vetorial. Na 16.3, a gente vai falar sobre... É na 16.5 que está as contas, né, de divergente e rotacional. Então, assim, eu marquei o exercício. Está até lá na sala virtual. Que é sobre agora divergente, calcular divergente. Pode ser? Sim. Sim, então deixa eu botar aqui então, abrir aqui. Mostrar para vocês. Então, sobre um campo vetorial, temos dois operadores. Se calcula o divergente de um campo vetorial e se calcula o rotacional de um campo vetorial.
Estou abrindo aqui. Agora, como se calcula o divergente? Como se calcula o rotacional? E o que significa divergente? O que significa rotacional? Aqui, ó, capítulo 16. Tá, tá aqui, ó, campos vetoriais. Olha 16.1. Olhando o mapa, né, isso aqui serve para modelar, né, correntes atmosféricas, corrente de ar, pode ser corrente marítima. Aqui, ó, campo vetorial da velocidade, pode ser campo vetorial magnético, né, fluxo. Então, tudo isso pode ser modelado com essas setinhas, ou no R2 ou no R3. Então, é isso que fala aqui na 16.5. Então, olha só, um exemplo de campo vetorial no R2, um exemplo de campo vetorial no R3. Ó. Olha as setinhas aí. Olha aqui, esse campo vetorial. Olha aqui a função, f de xy, ela cai no campo vetorial menos yx. Olha só a rotação que ela gera. Conforme estou mais perto da origem, eu tenho vetores menores. Conforme me afasto da origem, tenho vetores maiores. Aqui eu tenho uma rotação e conforme me afasto da origem, eu aumento a magnitude dos vetores. Então, vários exemplos, ó, de campos vetoriais. Tá? Mas isso não se faz à mão, então é mais por curiosidade. Aqui se fala de campo gradiente, ó, dos campos que coincidem, né, com o gradiente de outros. A integral de linha, que eu também já explico. E vamos lá para o divergente. O divergente está lá no 16.5. Cadê? 16.3. Acho que eu fui demais agora. Aqui, 16.5. Determine o rotacional e o divergente de um campo vetorial. Tá? Querem escolher um desses aqui para a gente fazer? Aí eu já faço e já explico. Né? Mesmo que você não tenha visto lá a aula sobre divergente rotacional, eu explico de novo, não tem problema. Eu vou escolher aqui, eu vou escolher o 2. Tá? Ok. Determine o rotacional e o divergente desse campo vetorial. Já colei aqui. Então, essa aqui é uma função real ou é uma função vetorial? Pode falar para mim ou escrever aí no chat. Vetorial. É uma função vetorial porque o resultado dela está em R o quê? 3. R3. Além de ser uma função vetorial, ela é um campo vetorial? Sim. Porque ela sai do Sim. R3. Então essa função ela sai do R3 e cai no R3. Você entra com um elemento com 3 componentes e a saída é um elemento com 3 componentes. Então você entra com um ponto, por exemplo, do R3 e a saída é outro ponto do R3. Se você pegar esse ponto de entrada e colocar a partir
dele o vetor, que é o resultado, você desenha um vetor no R3. Tá? Se você fizer isso 100 vezes, você vai desenhar 100 vetores no R3. Se você puder usar um aplicativo que desenhe esses 100 vetores, você consegue explorar, analisar essa nuvem de vetores e ver se há algum padrão. Será que essa nuvem de vetores está rodando em torno de um eixo? Será que ela está divergindo? Será que ela está convergindo para um ponto? Será que elas têm algum comportamento padronizado? Então, assim, fazer o esboço, né, claro, usando um aplicativo de uma nuvem de vetores, de um campo vetorial, ajuda a análise, com certeza. Tá? Então, essa é a parte gráfica. E agora, além disso, você pode fazer duas contas. Você pode calcular o divergente e o rotacional. Tá? Então, a primeira conta é o divergente. Como eu calculo o divergente de um campo? O divergente você vai pegar esse operador aqui e calcular o produto escalar com o campo vetorial. Tá? Esse símbolo aqui do gradiente é aquelas derivadas parciais em aberto. Tá? É o de x, de y, de z. E o meu campo vetorial, ó, vou supor, deixa eu apagar aqui para limpar o visual. A primeira componente eu vou chamar de função P, a segunda função Q, a terceira função R. Tá? Então eu calculo aqui o gradiente, produto escalar com a função, com o campo vetorial, que tem por componentes a função P, a função Q e a função R. Em outras palavras, o divergente vai ser, como é que você calcula o produto escalar entre dois vetores? Primeira componente vezes a primeira, segunda vezes a segunda, terceira vezes a terceira. E o resultado é um escalar ou é um vetor? Um escalar. É um escalar. Aí fica se você fazer o produto aqui, ó, fica de P, de x, de Q, de y, de R, de z. Tá? E vai somar. O resultado é um escalar. Em outras palavras, calcular o divergente é bem simples. Você pega a primeira componente, deriva com relação à primeira variável, a segunda componente com relação à segunda variável, a terceira componente com relação à terceira variável. Então, para decorar isso, e você vai e soma. Então, isso aqui é o divergente. O divergente é um escalar. Então, nesse caso, quanto que é derivado da primeira com relação a x? A primeira está aqui, ó. Derivar com relação a x. Vai dar 2x yz. Mais a derivada da segunda com relação a y. Está aqui embaixo. Derivada da segunda componente com relação à segunda variável. Vai dar 2xyz. Deu igual, coincidência. Tá? Não é obrigado, não. Derivada de r com relação a z, também. Deu igual, que não é obrigado, é uma coincidência. Resultado, 6xyz. Então, o resultado de um divergente é um escalar. Tá? Isso aqui é um divergente geral. Então, a conta é essa. Eu acho que é uma conta simples. Então, você vai pegar cada componente e derivar com relação a x, y e z e somar. Então, a conta é essa do divergente. Agora, o que isso significa? Por exemplo, se você calcular o divergente desse campo vetorial em um ponto específico. Lá no ponto 1, 1, 1. O que está acontecendo nesse ponto? O divergente vai ser 6. O que isso quer dizer? Lá no espaço tridimensional, tem vários vetores. É uma nuvem de vetores aqui no espaço x, y, z. Eu sei que lá no ponto 1, 1, 1, tá? Partindo da origem indo em direção a ele, eu tenho... Vai ficar embolado aqui, né? Vou fazer bidimensional. Tá, só para... Tem um ponto. Eu sei que antes desse ponto, depois desse ponto, tem algo desse tipo.
tá? Quando o divergente é positivo, quer dizer que em torno daquele ponto, claro, é uma análise ali instantânea. Eu tenho esse comportamento, eu tenho vetores, um vetor com a magnitude menor e depois um vetor com a magnitude maior. Tá? Essa é a interpretação do divergente. Ok? Então, essa é uma conta que se faz sobre um campo vetorial. Uma pergunta, gente, sobre o divergente? Não, professor. Tá de boa. Então, depois, né, mexe lá nos exercícios, dá uma olhada nessa sessão, qualquer coisa pode mandar para mim que eu te respondo. Tá? Mesmo que a gente não tenha agora os encontros, né, o encontro aqui com o professor de forma síncrona, pode colocar lá no grupo que eu respondo sem problema. Tá? A outra conta que se faz sobre um campo vetorial é o rotacional. Então, vou copiar aqui a mesma função para outra tela. E agora eu vou calcular o rotacional. Tá? Então, o que é o rotacional de um campo vetorial? O rotacional desse campo vetorial é o gradientezinho lá, aquele símbolo, né, do gradiente, produto vetorial com o campo vetorial F. E para calcular produto vetorial, tem que usar o determinante. Então, é I, J e K. As derivadas parciais aqui, que é o primeiro vetor, na segunda linha. Só que percebe que está em aberto, tá? Não tem nada aqui na frente. E a função f, que é o segundo vetor, na última linha. Você vai calcular esse determinante aqui. Calcula do seu jeito, do jeito que você preferir. Eu quero resolver por método Sarri. Resolve por método Sarri. Que eu vou resolver aqui por Laplace, que eu acho mais fácil. Tanto faz. Então, Sarri, você repete as duas primeiras colunas e faz as 3 diagonais menos as outras 3 diagonais secundárias. E reduz o termo semelhantes. Laplace, eu trabalho com pivô. O meu pivô I, quem vai acompanhar o I? Eu tiro essa linha e essa coluna. Eu vou ficar com esse determinante aqui, ó, 2 por 2, pequenininho. Tá? Então, eu já sei que a primeira componente vai ser esse determinante aqui, pequenininho. É o R com relação a Y menos o Q com relação a Z. Tá? Então, essa é a primeira componente do rotacional. Quem vai ser a segunda componente do rotacional? Quem vai acompanhar o J? Eu vou tirar essa linha e essa coluna. Eu vou ficar com o menor determinante. Só que o J tem que multiplicar por menos 1. Tá? Tem aquela questão do menos 1. Então, fico com derivada de P com relação a Z menos R com relação a X. E a componente K, quem vai acompanhar o K, quem vai ser a terceira componente, é esse menor determinante aqui. Tá bom? Então, a derivada de Q com relação a X menos a derivada de P com relação a Y. Então, essa é a definição de rotacional. Então, se você decorar esse finalzinho aqui ou decorar de onde que ele veio, tanto faz. O importante é você saber que o rotacional não é um escalar. O rotacional é um vetor. Tá? Então, nesse caso, quanto que é o rotacional dessa função? É um vetor. Quem é a primeira componente? Derivo R com relação a Y menos Q com relação a Z. Quanto que é a derivada da última, aqui, ó, com relação a Y? Menos derivada de Q com relação a Z. Que é essa aqui. Vou derivar com relação a Z, só x, y quadrado. Então, são polinômios, é facinho derivar. Derivada de P com relação a Z. Deriva a primeira lá com relação a Z. Derivada de R com relação a X. Deriva a última com relação a X. E a última componente, derivada de Q com relação a X. A do meio ali. Menos a derivada de P com relação a Y.
derivada da primeira com relação a y. Então, se não tiver erros aí, esse é o rotacional, tá? Então, rotacional diferente do divergente, enquanto o divergente é um escalar, o rotacional é um vetor. Ok? Então, essa é a conta. Então, é só você lembrar dessa estrutura e saber derivar, tá? Mas agora, o que significa o rotacional? Quanto que é o rotacional desse campo vetorial? Aqui você tem rotacional genérico, em qualquer ponto. Agora não, eu quero no ponto específico. Por exemplo, no ponto 1, 1, 1. E no ponto 1 aqui vai zerar. Então, vou pegar um outro ponto, só para poder explicar, tá? Porque o rotacional nulo quer dizer que não vai... Eu vou explicar o que é o rotacional diferente do vetor nulo, então depois eu falo do nulo, sem problema. Então aqui, no ponto 1, 1, 2. X é 1, o Z é 2, então aqui fica 4 menos 1. X é 1, então aqui fica 1 menos 4. X e o Y são iguais a 1. Aqui é 2 menos 2, não é isso? No final das contas, temos o vetor 3, menos 3 e 0. Então, esse é rotacional. Olha, esse aqui é um vetor. 3 menos 3, 0 é um vetor. Quer dizer que naquele ponto em questão, tem vetores girando em torno desse vetor rotacional. Tá? Então, a direção e sentido do vetor rotacional me informam que existe um giro aqui em torno dessa direção, em torno desse sentido. Tá? Então, existe em torno daquele ponto P um giro. Fiz aqui em cima, mas o giro é aqui, ó. Como se fosse um giro aqui em torno do ponto P nessa direção e nesse sentido. Tá? Então, o vetor rotacional ele tem 3 informações. Ele tem direção, ele tem sentido, ele tem tamanho. A direção e sentido apontam para uma direção e sentido na qual ali é o eixo, né, do giro dos vetores que estão em torno do ponto P. E o tamanho do vetor rotacional é a intensidade desse giro, é a velocidade desse giro. Tá? Então está aí a interpretação do vetor rotacional. Tanto da direção, do sentido, quanto a do tamanho. Ok, gente? Deu para ter uma ideia de divergente, uma ideia de rotacional? Deu sim, professor. Tá bom? E é nesse contexto aí que está trabalhando o capítulo 16. Tá? Divergente, rotacional. E a gente vai usar agora esses conceitos: campo vetorial, função vetorial, parametrização de curvas, divergente, rotacional. A gente vai usar todos esses conceitos, né, que eu já falei um pouquinho semana passada e essa semana, dentro de estruturas novas, que são as integrais de linha e integrais de superfície. Tá? Então, mais do que você ver a conta, né, decorar a regrinha, por exemplo, do rotacional, é você entender esse conceito. Tá bom? Acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Será tranquilo, mano. Tá tranquilo? Então, beleza, gente. Então, Ih, Arthur, não tô conseguindo te entender não. Quer escrever? Escreve aí. Código Morse. Código Morse, não entendi não. Qualquer coisa bota no chat aí que a gente acompanha. Tá bom, gente? Então, eu estou satisfeito. O Arthur colocou aqui, a princípio ainda está tranquilo. Então são as ideias, né? Então agora são os conceitos principais do capítulo 16. Né? Os conceitos a gente já tratou, agora é colocar a mão na massa para fazer as contas, né? E as aplicações.
Então, já coloquei essa semana a questão de integral de linha. Então, já tem ali na sala virtual a explicação das integrais de linha. Tá? E falta agora falar sobre outras maneiras de resolver uma integral de linha e falar de integral de superfície. Aí, semana que vem eu coloco um pouco mais e na outra também. Tá bom? Para vocês terem aí, quem tiver interesse, né, curiosidade, dá uma olhada. Mas não vai ter avaliação, tá bom? As nossas avaliações já terminaram. É só realmente para vocês terem acesso ao conteúdo todo. Tá bom, gente? Então agradeço vocês mais uma vez pela participação. Agradeço tá, por estarem, né, ao nosso lado, né, durante todo esse período, todo esse semestre, que foi um ano. Eu estava olhando aqui o planejamento inicial, a gente começou, acho que foi dia 7, se não me engano, de fevereiro do ano passado. Então realmente foi um tempo atípico, mas valeu. Eu quero agradecer mesmo vocês de coração, todo mundo, pela perseverança, pelo empenho, né, e que o próximo semestre seja melhor, que a gente volte, né, mesmo de forma remota, mas que a gente já retome esse semestre com um novo semestre, né, com outro gás, com novas habilidades, tanto de educação presencial quanto de educação de forma remota, que a gente possa usar né, todos esses desafios para a gente crescer. A Hanna, parabéns pra gente, essa é boa, não? Parabéns mesmo. Tá bom, gente? Então, assim, a gente se fala, né? Não temos mais encontros simples, é o nosso último encontro esse semestre, mas a gente se fala ali pelo WhatsApp, tá bom? Me coloca à disposição até no próximo semestre, né? Quem quiser me mandar alguma coisa para mim, me procurar para conversar sobre algum tópico ou outro, eu tô à disposição. A gente pode combinar, a gente pode conversar também no grupo. Fica à vontade. Tá bom, gente? Então, Valeu, grande abraço. Valeu. Grande abraço. Boa semana para vocês de estudos. E bom final de semestre, né? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Isso, Arthur. Hoje foi a última reunião. Isso mesmo.